Aqui comigo no estúdio, na tarde de hoje, uma conversa com a doutora Ariane Joyce dos Santos, advogada, professora, mestre e especialista em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, e ela vai falar sobre reforma trabalhista. Doutora, no dia 11 de novembro entra em vigor a nova legislação trabalhista do Brasil, que foi sancionada pelo presidente Michel Temer. Foram alterados aproximadamente 100 pontos na consolidação das leis do trabalho. E o governo ainda promete editar em breve uma medida provisória esclarecendo pontos obscuros da reforma. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Lucila. E essas mudanças, elas não são ainda tão conhecidas tanto pelos empregadores como pelos empregados, né, doutora? Como que está isso? É verdade. O projeto de lei da reforma trabalhista, ele foi apresentado pelo governo Michel Temer no ano passado. Ele foi devidamente aprovado nas duas casas do Congresso e a sua aprovação aconteceu agora dia 13 de julho de 2017, a sanção, né, do presidente. E essa lei da reforma trabalhista, ela foi publicada no dia 14 de julho de 2017, com o prazo de 120 dias para sua entrada em vigor. Ou seja, um prazo muito curto, muito exíguo, para que todos pudessem se atualizar. E muitas mudanças, né? Mais de 100 mudanças. Isso. Quais seriam as principais? Então, Lucila, nós tivemos várias mudanças, inclusive significativas da CLT. Em relação à jornada de trabalho, nós tivemos, por exemplo, alteração no banco de horas, novos contratos, a figura do contrato intermitente que não existia. Tivemos alteração também, por exemplo, no trabalho, no teletrabalho, que é o trabalho home office, o trabalho em casa. Questão também da jornada de trabalho em relação ao intervalo, que agora ele pode ser reduzido. Então, muitas alterações que, de fato, os empregados e empregadores ainda não conhecem. Tá. E diante de tantas alterações, doutora, em quais temas o trabalhador deverá ficar mais atento às mudanças? Certo. Para a classe trabalhadora, há a informação de que alguns direitos eles foram suprimidos. E, de fato, a lei da reforma trabalhista ela veio tanto regulamentar práticas que já existiam, como alterar algumas questões significativas. Uma delas, por exemplo, é a supressão da jornada de trajeto. Então, as horas em itinerary que nós chamamos, né, elas não existem mais, aquelas horas em que o empregado ele gasta para ir até o seu trabalho e para retornar dele. Essas horas, elas eram consideradas como uma jornada de trabalho quando o local ele era de difícil acesso, não servido por transporte público regular e o empregador fornecesse o transporte. Inclusive, se houvesse algum acidente nesse trajeto, também era considerado acidente de trabalho, Isso, né? A questão do acidente não mudou. Continua sendo acidente. O que alterou é que essas horas elas não são mais computadas, ou seja, se o trabalhador gastar a sua jornada normal de 8 horas e mais 2 horas nesse trajeto, essas 2 horas não serão consideradas horas extras. E isso foi uma supressão mesmo de direitos. Mas tivemos também outras regulamentações, né? O empregado, ele tem que ficar atento em relação aos acordos que são firmados agora, que podem ser firmados diretamente com o patrão, e aqueles que não podem, que tem que ser objeto de pactuação com o sindicato. Então, por exemplo, a redução do intervalo para 30 minutos só é possível com a participação do sindicato, através de negociação coletiva. Isso não pode ser firmado individualmente com o seu empregador. Então, algumas questões, de fato, o empregado ele tem que ficar bem atento. Existe a possibilidade da lei da reforma trabalhista não entrar em vigência? Pelo que estamos lendo e acompanhando, não existe. Por quê? Porque essa lei da reforma trabalhista ela foi devidamente aprovada nas duas casas do Congresso, na Câmara e no Senado, sem qualquer vício, e o governo ele prometeu editar uma medida provisória para regulamentar algumas questões polêmicas, como, por exemplo, o trabalho da gestante em ambiente insalubre. Então, estamos aguardando que essa medida provisória seja, agora em outubro, publicada, regulamentando alguns pontos polêmicos da reforma
reforma trabalhista, de modo que em 11 de novembro de 2017 nós já tenhamos essa legislação pronta, perfeita e acabada, mas ela entrará em vigência nessa data. A senhora está otimista quanto a essas mudanças? Eu, como sempre costumo dizer nas minhas palestras, né, eu não sou contra nem a favor da reforma, eu faço um estudo científico aprofundado de alteração, artigo por artigo, mas a classe patronal está muito contente porque entende que a contratação ela vai simplificar, que algumas formas de, na relação do dia a dia com o seu empregado, isso facilitou, e alguns empregados, né, a classe dos trabalhadores não está contente por conta da supressão de fato de alguns direitos que tivemos. Temos também a questão que envolve o sindicato, que é o fim da contribuição sindical obrigatória. Então é importante dizer que a contribuição sindical ela continua, mas de forma facultativa, e o sindicato não perde a sua atuação, que tem a força constitucional do artigo 8º. O sindicato ele também tem outros meios e fontes de recursos. Então veja, Lucila, não foi só uma alteração que afetou a relação entre empregador e empregado, mas também o sindicato. Exatamente. E a senhora vem sendo muito procurada para tirar essas dúvidas, porque em tão pouco tempo, tantas mudanças entrando em vigor. Sim, sim. Então, nós temos feito, né, muitas palestras. Inclusive, agora, na semana que vem, eu estarei na ASECOM, no dia 4 de outubro, que é a Associação das Empresas Contábeis de São José dos Campos, às 2h da tarde. A partir do dia 18 de outubro, eu estarei ministrando o segundo treinamento sobre a reforma trabalhista, que é justamente um curso para que as pessoas possam verificar toda a alteração da CLT, artigo por artigo. Então, esse é um curso voltado para departamento pessoal, contadores, empresários, trabalhadores, de uma forma geral. Dia 22 de novembro, estarei na OAB, em Caçapava, tratando do tema. Dia 24 de novembro, às 8 da manhã, na Câmara Municipal aqui de São José dos Campos, vamos esclarecer as relações de trabalho para as entidades do terceiro setor, inclusive com essas alterações. E dia 29 de novembro também na Câmara Municipal de São Bento, às 19h30. Que ótimo! E quem tiver dúvida e quiser a sua palestra, entre em contato como? Claro, vou deixar meus telefones aqui, o meu e-mail e a minha página. Então, os telefones são DDD 12 São José 3600-8118 ou 99750-8118 e o meu e-mail é o prof.arianejoyce @gmail.com. Tenho a página do Facebook? Isso, tenho também a página no Facebook, que é o meu nome, Ariane Joyce dos Santos. Bom, doutora Ariane, agradeço muito esse assunto super importante que envolve todos os trabalhadores. Agradeço muito sua presença aqui no De Carona na Conversa. Boa tarde. Sou eu quem agradeço. Obrigada, Lucila. Boa tarde.